talvez você pode pensar, eu gostaria de receber mais uma netinha. Meu pai, se perguntar para ele, eu espero não estar perto, porque ele vai falar, meu neto, né, já está demorando muito, eu quero receber meu neto. Ou talvez, como presente dessa Páscoa, você gostaria que seus filhos tomassem rumo para a vida, né? Que os meus filhos dê certo no trabalho deles, ou o casamento deles que entre no prumo, que as coisas vão bem, não sei. Mas eu queria te perguntar e aí deixar um pouquinho aí para você responder para você mesmo. Que presente você gostaria de receber nessa Páscoa? Pense aí, enquanto eu tomo um golinho de água. Amém? Pensou no seu presente? Alguém quer compartilhar para nós algo que gostaria de receber? Não? Vamos abrir nossas Bíblias então, lá em João capítulo 21. João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Amém, irmãos? Amém. 21. João 21, do 1 ao 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Nós vemos de Páscoas muito controversas, de Páscoas muito difíceis, né? Lá em Macatuba, sexta-feira da Paixão, teve uma encenação de Páscoa lá, que ele sempre é tradicional na cidade lá, da Igreja Católica, né? Mas envolve a cidade como um todo, né? E assim, nós viemos de Páscoas tão delicadas, tão difíceis, que foi a primeira vez que eu pude ver lá a celebração. Desde que eu cheguei lá, esse já era para ser a quarta Páscoa, né? Desde que eu cheguei lá, nunca tinha ocorrido, porque veio pandemia, aí depois mais pandemia, aí depois, não sei se pode sair, se não pode sair, tem que pôr máscara, não pode pôr máscara, tanta coisa acontecendo, que a Páscoa ficou assim, né? Até meio
como que nós vamos comemorar a Páscoa? É diferente. E esse ano não. Esse ano nós pudemos, com muita alegria, celebrar a Páscoa normalmente, né? Juntar lá as 800 pessoas da família. Essa família é grande mesmo, não? Ou nós podemos juntar toda a nossa família novamente, juntar aquelas pessoas que nós amamos. Nós podemos receber o grande presente. E eu acredito que o grande presente que a Páscoa pode nos dar é o presente da presença de Jesus. Não sei ali se vocês levaram um presente lá. Imagina um amigo secreto da família Matos. Haja presente, não? Tem que ter presente para todo. Há uns 3 dias de amigo secreto vai lá, né? Aí, assim, mas talvez ninguém lá tenha levado presente um para o outro. Mas o grande presente estava lá, que era a presença uns dos outros ali. E, claro, a presença de Jesus. E nesse período ainda pascual que nós estamos, eu queria pensar com você sobre o presente da presença. Sobre mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos receber, do que aquele chocolatinho que vai nos engordando, né? Ainda bem que eu comecei a academia uns 3 meses, que aí deu para comer sem dó, sem peso na consciência, né, dona Dilma? Mais do que o chocolatinho, que é gostoso, tudo, né? Que a Páscoa ela tenha trago verdadeiramente para nós a presença de Jesus no nosso meio. Que ao lembrarmos da Páscoa, que ela não fique só na Semana Santa, né? Que ela não fique só no domingo, mas que a nossa vida seja um testemunho completo de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, de que nós celebramos a Páscoa na certeza de que nós ganhamos um presente extremamente valioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Eu queria ver com você 3 coisas rapidinho aqui, sobre o presente da Páscoa, que é a própria presença do Senhor. 3 formas que a presença do Senhor é para nós como um presente na nossa vida. Em primeiro lugar, a presença de Jesus, ela é um presente para nós porque ela nos dá direcionamento. Vamos olhar aí o versículo 5 e o versículo 6 novamente? Se alguém puder ler para nós, por favor. Amém, muito obrigado. Uma das coisas que eu acho mais bonitas, ou mais bela, de toda a Bíblia, é que se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, a história ela é uma só. É de um Deus grandioso, maravilhoso, que vem ao nosso encontro. A história cristã, a história da Bíblia, é a história de um Deus que tomou um povo para si. É uma história de um Deus criador, mas que não abandonou a sua criação, falou, eles pecaram e agora eles se viram lá para tentar voltar para mim. Não, a história bíblica inteira é de um Deus que vai ao encontro do seu povo. Domingo agora mesmo, né, a gente estava conversando na escola dominical lá em Macatuba, e eu perguntei, gente, como que vocês costumam ler a Bíblia? Para que vocês lerem a Bíblia? Aí algumas pessoas, para ter resposta, né? Outros para me alimentarem. Eu falei, opa, já estou gostando. Por que a gente lê a Bíblia? Às vezes fica meio cansativo ler a Bíblia, né? Às vezes a gente começa a ler e fala, já li isso aqui, estava conversando com o pessoal na célula lá, né, com os meninos, aí eles vão falando, né, como é difícil a gente ler a Bíblia inteira, né? Porque aí você começa em Gênesis, aí você vai para Êxodo, aí começa a entrar números, você já fica meio cansado de ler, aí passa aquele ano, você não consegue terminar de ler a Bíblia, aí no outro ano você quer fazer de novo, aí você começa em Gênesis de novo, aí em Gênesis aí vai Êxodo, aí números já começa a ficar difícil de novo, aí assim, você vai indo, fica naquele mesmo ciclo, né? E aí, uma das coisas que me fala muito ao coração, é que assim, é que às vezes nós lemos a Bíblia só para cumprir tabela, né? Igual na empresa, quando você chega e passa o cartão, então eu leio a Bíblia para falar assim, agora eu cumpri meu cartão com Deus. E aí eu cumpri meu cartão com Deus, agora Deus pode me ouvir, Deus pode fazer isso.
sendo que não é esse o plano de Deus para nós. E toda vez que nós vamos até a palavra do Senhor para tentar encontrar algo para nós, ou para tentar bater um cartão, ou para tentar fazer um rito religioso, às vezes as coisas ficam desinteressantes para nós. Eu acho que fica muito mais gostoso chegar na palavra e entender que ela é a história de um Deus que vem ao meu encontro, de um Deus que quer se relacionar comigo, Deus que criou um jardim, para quê? Para que a gente pudesse estar com Ele, e é um Deus que está restaurando toda a criação naquele mesmo jardim, para que a gente possa viver em relacionamento com Ele. Aqui, eu acredito que a maioria de vocês gostam muito mais de jardim, talvez até do que eu mesmo, né? Cuidam mais de jardim do que eu. Mas então, eu acho que fica até mais fácil para vocês, que uma das formas que eu me interesso muito em ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia, é sentar e imaginar que eu estou no jardim. Imaginar ali, eu gosto de imaginar que no meio tem um chafariz, tem um rapaz ali, pastor, tem um chafariz no meio assim, com aquela água toda jorrando, e ali eu sento para poder ter o meu relacionamento com Deus, porque a história da Bíblia é de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que chega para nós e diz assim: Elisete, por que está com fome? Elisete, tendes alguma coisa aí para comer? Tendes alguma coisa aí que lhe está faltando? A história da Bíblia é de um Deus que quer se relacionar conosco, que vem para nós e me pergunta: Lucas, tem alguma coisa que te falta? O que está acontecendo no seu dia a dia? O que precisa ser preenchido aí no seu coração? Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos que Jesus tinha sido crucificado, e os discípulos entraram em parafuso, né? Os discípulos falaram: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu dediquei toda a minha vida em Jesus. Eu fico pensando, Pedro lá, né? Eu deixei a minha sogra que estava doente com a minha esposa e fui te seguir, e agora você não está mais aqui? Poxa, por que eu abandonei tudo a minha vida? Por que eu deixei de fazer o meu trabalho, Senhor? E agora você morreu, agora o que eu faço? Os discípulos estavam perdidos, os discípulos estavam sem saber o que fazer da vida naquele momento. Tanto que Pedro fala: eu vou ir pescar. Acho que aquele ditado já existia, né? Cabeça fria, vai pescar, né? Mas ele falou: eu vou voltar para a minha vida normal, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. E como bom líder, as pessoas falaram: então se você vai, nós vamos atrás também, nós vamos juntos. Mas aquilo não foi suficiente. Eles passaram uma noite inteira sem pegar nada. Eles voltaram, depois de ter trabalhado com todo o seu suor, eles voltaram, mas o vazio da alma ainda estava lá. O vazio que estava dentro deles não foi embora. Não é pelo trabalho, não é pela casa arrumadinha. Eu gosto daquele cheiro quando passa o pano em casa, aí você já fala: hoje a Elô passou o casa vermelho. Lá em casa eu gosto do casa vermelho, aquele, como é que chama? Desinfetante, né? Desinfetante, eu gosto do casa vermelho, eu já sei. Passou ele. Esse dia eu cheguei em casa, falei: Elô, não foi esse que você passou hoje, né? Ela hoje foi o azul. Falei: sabia. Mas assim, não é a minha casa perfeita, não é os meus filhos ou os meus futuros filhos totalmente encaminhados que vão preencher o vazio da minha alma, se eu não tiver em contato com o Rei verdadeiro, se eu não tiver em contato com o Cristo ressurreto. Então Jesus chega para eles e diz: homens, filhos, o que está acontecendo com esse vazio que há em vocês? Vocês estão jogando para onde eu não mandei jogar. Joguem para a direita agora. Jesus chega para eles e dá um novo direcionamento. Muda o caminho. Faz agora para o outro caminho, por onde eu estou ordenando que vocês façam. Então, na verdade, o que faltava para aqueles discípulos não era ter o que comer, mas era ter com o que viver. E Jesus dá para eles agora uma nova razão de vida. Vocês têm o porquê viver. Então, Jesus é exatamente essa nossa razão de viver que nós precisamos. Quando as nossas redes se encontram vazias,
quando a nossa alma está à procura de uma direção, Jesus direciona para nós aonde nós devemos lançar a nossa rede, onde nós devemos colocar os nossos pés. Einstein, né, ele diz que loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Isso que é loucura. Todo mundo achava ele louco, né, por causa do cabelão que ele tinha e tudo mais. E ele diz: loucura é fazer as mesmas coisas esperando obter um resultado diferente. Em Jesus, ele diz para nós: lance as suas redes ao outro lado. Para obter vida, para obter direcionamento, nós precisamos ir até Jesus. A Páscoa, ela me lembra, e eu queria que ela nos lembrasse, que é a presença de Jesus nos direcionando. Em segundo lugar, a presença de Jesus é um presente para nós, porque ela preenche as nossas necessidades. Alguém lê para nós o versículo 9, por favor. Qualquer coisa a gente faz o dito leitor oficial, né? Há apoio? Há apoio dito. 9. Muito obrigado. É interessante que o texto diz para nós que os discípulos não reconheceram Jesus. Talvez estava ali, eu imagino, umas 5 horas da manhã, quase 6 horas assim, o dia ainda estava clareando, e eles não conseguiam, eles olhavam para a praia, via que tinha uma fumacinha ali saindo, tinha uma silhueta, talvez uma silhueta até que eles já conheciam, mas eles não conseguiam reconhecer que eram Jesus. E o texto diz que eles estavam mais ou menos a uns 90 metros da praia, mas eles olhavam para Jesus e não conseguiam reconhecer. Havia uma necessidade ali, a rede estava vazia, trabalharam o dia todo, a noite inteira, mas não pegaram nada, e eles estavam famintos, a rede estava vazia. E às vezes, quando nós estamos vazios, nós vamos às vezes até nos afastando, e vai ficando difícil reconhecer a presença de Jesus no nosso lado. Porém, quando eles chegaram à praia, interessante, não? Havia um churrasquinho ali preparado para eles. Falando, que delícia, hein? Não sei se as irmãs aí, os irmãos já comeram churrasquinho de peixe. Eu nunca comi assim, peixe na brasa, mas eu não imagino que deva ser ruim, né? Não deve ser uma coisinha boa, né? Uma tilapinha, um negócio assim, filezinho bom, deve ser gostoso. Bem, não deu até fome agora, né? Não tem peixe hoje não, né, Edilene? Ah, mas que pena, viu? Mas aí, diz que eles chegaram na praia, e eles pediram alguma coisa para o homem ou não? Eles chegaram na praia e a fumaça já estava lá, já. Eles, a 90 metros da praia, eles já podiam ver que havia uma fumacinha saindo. Havia uma brasa correndo ali, e essa brasa era Jesus preparando os peixes e os pães. Jesus conhecia a necessidade deles. Jesus conhece a nossa necessidade. Nem é preciso que nós falemos. É bom falar, ele gosta que nós falemos. Não sei, da diretora está certo, esse português não está muito certo, né? Mas Jesus gosta que a gente converse com ele, mas não que seja preciso, porque ele conhece as nossas necessidades. Eu ia dar meu testemunho antes, mas eu vou dar agora. Nem o pastor Gilmar está sabendo dessa, é nova, hein? Quinta-feira, de manhã, o Dalvo me ligou. O Dalvo me ligou de manhã, falou: de tarde você está em casa? Falei: eu estou sim, Dalvo. Vai lá em casa então. Tá bom. Quinta-feira à tarde, eram umas 2 horas, marquei, vou lá. Aí a André ligou para Elô, falou: Elô, não vai às 2 não? Elô estava em casa, falou: não vai às 2 não, vai às 3, estou saindo da academia, vai às 3. Falei: tá bom, às 3 a gente está lá. Chegamos lá, 3 horas, né? Ele falou: compramos um salgadinho para a gente comer, mas vai demorar uns 10, 20 minutos. Falei: beleza, ué, maravilha, né? Você acha que eu vou reclamar um salgadinho aí? Não vou reclamar. Aí beleza. E aí foi uns 10 minutos, quando ele tocou a campainha, ele falou: um amigo meu, espera aí, já eu volto.
Aí ele foi, atendeu, foi lá fora. Quando vê a Andréia, saiu lá fora. Aí ela saiu lá fora, quando vê ela voltou, falou: Lucas, vai ali fora ver para você ver o que o Dalvo comprou. E os irmãos sabem que o Dalvo, ele sempre faz venda de carro, ele pega o carro, às vezes ele vende e tudo mais, né? Então eu imaginei que o Dalvo tinha comprado um carro novo para ele. Aí eu olhei lá, uma caminhonetona assim, falei: caminhonete bonita, não, grande. Mas eu fui percebendo, fui andando assim, eu fui percebendo que não era só caminhonete, tinha duas motos atrás. Só que tem uma moto que eu sou apaixonado nela, sou apaixonado na moto. Eu nem vi que moto que tinha na frente, eu só vi a moto que tinha de trás. Falei: nossa, que bonita, Dalvo. Aí ele falou: e aí, o que você achou? Eu falei: nossa, linda demais. Aí ele foi descendo a moto da caminhonete assim, vê aí como é que ela tá. Aí eu olhei, pretinho, lindo, cruz cromado da moto, falei: Dalvo do céu. Ele falou: rapaz, você não acredita, um achado isso aí. Estava lá em Bauru, achei, não se acha mais dessa moto, linda, linda, linda. Falei: Dalvo, mas está muito bonita, muito conservada, parabéns, hein? Aí ele: e você gostou? Falei: ô louco, gostei demais, está muito linda. É mesmo, gostou? Gostei. Parabéns, é sua. Dá pra... Eu fiquei parado. Eu não conseguia ligar a moto, tremia a mão, tremia a perna. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer mais nessa situação, né? Por que eu estou contando isso? Porque foi um presente muito grande. Mas é porque Deus sabe as nossas necessidades. Quando eu vendi meu carrinho lá em 2020, eu falei: eu vou comprar essa moto. Mas foi acontecendo as coisas, né? Não deu certo. Aí veio a pandemia, aí vem casamento, aí vem cachorro, aí o cachorro vai embora, aí você vai gastando dinheiro. E aí na hora que Deus preparou o momento certo, Ele mesmo me deu. Deus conhece as nossas necessidades, não precisa que a gente peça. Quando nós olhamos para a praia, tem uma fumacinha lá saindo. Espero que não seja o motor da moto fundindo, né, pastor? Então, assim, Deus conhece as nossas necessidades. E por fim, a presença de Jesus é um presente para nós, porque ela nos renova. Versículo 11, dito, por favor. Muito obrigado. Eu gosto desse versículo, gente. Eu dou risada com esse versículo. Eu fico pensando assim: por que é que João tinha que colocar lá que tinha 153 peixes? Não podia ser 150 de uma vez? Ó, 150. Não, ele coloca lá 153 grandes peixes. Eu acredito numa coisa. Eu olho para esse texto, olho para esse número, e a coisa que vem no meu coração é que a presença de Jesus, ela nos renova. Aquela rede, possivelmente, ela não aguentasse tudo isso. Talvez quem estava ali sabia que ela aguentava 152, mas 153 era algo muito grande para ela. Mas ela aguentou, porque ela estava sob a presença e a ordem de Jesus Cristo. A presença de Jesus, ela nos renova. A presença de Jesus nos dá força para suportarmos grandes coisas, para suportarmos aquilo que nós não aguentamos mais. Não sei se você já viu, mas tem uma imagem na internet que eu acho muito interessante. É uns mineradores, eles estão cavando lá, e aí vai passando do tempo. Eles estão cavando há muito tempo, e aí eles desistem de cavar. Quando vê, vai um outro grupo de mineradores, já mais jovem e tudo mais, e eles dão uma cavadinha. Na hora que eles dão uma cavadinha, eles encontram o ouro ali. Então faltou isso aqui, para que aquelas pessoas encontrassem o ouro. Às vezes nós estamos ali perto, e nós estamos perdendo as nossas forças, mas a presença de Jesus vem para nos dar nova força, para renovar o nosso coração. E Jesus disse no versículo 12: venham comer. A presença de Jesus renova a nossa satisfação. Para aqueles homens que estavam com fome, ele disse: venham comer, eu tenho o que vocês precisam. E no versículo 13 ainda, Jesus se aproximou, tomou o pão e deu para eles, fazendo o mesmo com o peixe. A presença de Jesus nos traz renovo, porque Ele não manda alguém
vir renovar. Ele vem com a própria mão dele renovar as nossas vidas. Que nós possamos ser renovados nessa tarde pela presença de Jesus. Eu não sei o que você deseja ter de presente nas Páscoas da vida, mas eu desejo que todas as Páscoas a presença de Jesus se renove sobre as nossas vidas, que nós possamos nos entregar para Ele, vivendo debaixo da sua poderosa mão, que Ele preencha as nossas necessidades, Ele nos dá direcionamento e Ele renova as nossas forças. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós estarmos orando? Senhor Deus, Santo amado Pai, nós te damos graças, Jesus, por teu grande amor por nós. Nós damos graças ao Senhor, porque nós podemos viver, ó Pai, celebrando um Cristo reto, um Deus vivo, um Deus operante, um Deus que age em nós, por nós, através de nós e no meio de nós, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. E eu clamo pela minha vida e pela vida de cada um aqui hoje, por cada um que está nos assistindo, ó Deus, que a Tua presença seja o maior presente que nós podemos receber, ó Pai. Para aqueles que precisam de uma orientação nesse momento, dê a orientação certa, ó Pai. Para aqueles que estão necessitados, Deus, seja no campo emocional, seja em qualquer área da sua vida, Deus, seja o suprimento que nós necessitamos, ó Deus, e Deus nos renove para que nós possamos suportar aquilo que nós precisamos suportar, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que a Tua presença seja constante e permaneça sendo fiel todos os dias da nossa vida, Pai. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.